Vamos dar continuidade à nossa aula de função. Dividimos essa aula, que é uma aula longa, em 2 ou 3 aulas aí, para que você consiga aproveitar ao máximo, não ficar uma aula cansativa. Vamos dar continuidade aí ao estudo. Você já entendeu que quando A é menor do que zero, valor de máximo, e quando A é maior do que zero, valor de mínimo. O x do vértice é o cara que provoca, o y do vértice é o resultado. O x do vértice provoca o máximo ou vai estar provocando o mínimo. O x do vértice aqui está provocando o mínimo, o x do vértice lá está provocando o máximo. O y do vértice é o resultado máximo lá, aqui é o resultado mínimo. Mas como é que isso aparece numa questão? Como é que isso vai ser cobrado na sua prova? Vou te dar um exemplo. Ele vai falar o seguinte, olha, Luana possui uma loja de roupas. O lucro dela é baseado de acordo com a quantidade de roupas que ela está vendendo. L de x é igual a x quadrado, patati patacolar. Quer dizer, o lucro dela está em função da quantidade de roupas que ela vende. Então, essa quantidade de roupas é o x. E o lucro dela depende da quantidade de roupas. E aí ele pergunta, quanto ela precisa vender para que ela tenha o lucro máximo? Olha a ideia, olha a temática da questão. Ele fala que Luana tem uma loja de roupas e o lucro dela está baseado de acordo com a quantidade de roupas que ela vende. Está em função da quantidade de roupas que ela vende. Então ele pergunta para você, ele faz 2 perguntas. A primeira pergunta é, quanto ela precisa vender, quantas peças de roupa ela precisa vender para que ela tenha o lucro máximo? Quantas peças de roupas ela precisa vender para que ela tenha o lucro máximo? Ele está te perguntando o que provoca o lucro máximo ou ele está te perguntando o valor do lucro máximo? Repetindo a pergunta, quantas peças de roupa ela precisa vender para que ela tenha o lucro máximo? Ele está te perguntando o que provoca o lucro máximo, o que provoca. O que provoca? X do vértice. Ele quer saber qual é o valor do X do vértice. Agora ele poderia mudar a pergunta e fazer a seguinte questão. Qual é o valor do lucro máximo? Qual é o valor do lucro máximo? Ele está querendo saber o quê? O resultado. Ele quer saber o y do vértice. Então a pergunta pode ser o que provoca x do vértice, ou ele pode te perguntar o resultado, que é y do vértice. Se ele te pergunta o que provoca x, quanto ela precisa vender, qual é o valor que vai provocar, que vai ocasionar o máximo? É o x do vértice. Qual é o resultado máximo? É y do vértice. E o x do vértice, tanto para esquerda quanto para direita, é calculado da mesma forma. O x do vértice é menos b sobre 2a. Ou você pode fazer x1 mais x2 dividido por 2. x1 mais x2 dividido por 2, que são as raízes. O x do vértice é menos b sobre 2a. x1 mais x2 dividido por 2 também vai dar o x do vértice, porque o x do vértice está exatamente no meio das duas raízes. Ele é o ponto mediano entre as duas raízes, ele é o ponto médio entre as duas raízes. Então a média das raízes me dá o valor do x do vértice. A média das raízes me dá o valor do x do vértice. E como é que eu calculo o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. O x do vértice é menos delta sobre 4a. E se você esqueceu como é que é a fórmula de delta, volta na nossa aula de função. Vou te dar a cola só uma vez. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. b ao quadrado menos 4ac. Então uma das formas de calcular o y do vértice é fazendo menos delta dividido por 4ac. Dividido por 4a. Menos delta dividido por 4a. Y do vértice menos delta dividido por 4a. E o delta é b ao quadrado menos 4ac. X do vértice menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Uma outra forma de você calcular o y do vértice, ou você substitui o x do vértice na função. Você acha o x do vértice e substitui esse cara na função. Você acha o x do vértice, acha o x do vértice. Calcular. Menos b sobre 2a. Pum, achou. Onde tem x, você vai colocar o x do vértice, que ele vai te dar o y do vértice. Por quê? Porque o x do vértice é o cara que provoca. Como o x do vértice é o cara que provoca, se você acha o x do vértice e substitui na função, você automaticamente tem o y do vértice. Você acha o x do vértice e substitui aqui, ó, no lugar do x. Por consequência, você tem o y do vértice.
Nossa próxima aula vai ser uma aula de questão. A gente vai fazer 2 exemplos aí para você entender melhor a ideia de x do vértice e y do vértice. Não perca. Forte abraço.